Nós temos visto que a carta é uma carta bem prática, né? Tiago, ele não está preocupado com a teologia, ele está preocupado com o dia a dia, né? De como nós podemos dar respostas para aquilo que nós enfrentamos diariamente. Então, no capítulo 1, nós percebemos quando ele fala sobre um assunto que é inerente à nossa vida, que são provações. Às vezes nós passamos por isso e às vezes nos perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Sou o seu servo, sou filho de Deus, procuro fazer as coisas certas. E Tiago vai dizer para cada um de nós: fique calmo, fique tranquilo. Provações faz parte de uma vida cristã. Isso acontece em nossa vida para que nós possamos amadurecer e perseverar nele. Ele vai dizer isso no capítulo 1, principalmente no versículo 5, ele vai deixar isso bem claro. Depois, no capítulo 1 também, Tiago ele vai falar sobre como nós devemos viver a vida cristã. Que a vida cristã não é um acúmulo de conhecimento simplesmente. Não é como você ouve algo e guarda e pronto, fica ali guardadinho, não. Tiago vai dizer que a vida cristã é aquilo que nós ouvimos e a partir daquilo que nós ouvimos, nós fazemos o quê? Nós praticamos todos os dias. Tiago nos orienta a sermos praticantes da palavra de Deus. Versículo 22 do capítulo 1, ele vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas o quê? Ouvintes. Por quê? Porque aqueles que são simplesmente ouvintes enganam-se a quem? A ele mesmo. No capítulo 2, nós aprendemos também com Tiago em não fazer diferença de pessoas. E como é que nós fazemos diferença de pessoas? Nós temos assim uma tendência muito grande a nos relacionarmos só com aqueles que parecem muito conosco, né? A gente diz assim: poxa, eu gosto do fulano. Por que você gosta do fulano? Ah, porque ele é igualzinho a mim. Ou então nós nos distanciamos de pessoas porque aquela pessoa muitas das vezes nos lembra alguém que no passado nos fez mal. Aí a gente diz assim: eu não vou muito com a cara do fulano. Aí você pergunta: por quê? Porque ele é igualzinho um tio que eu tinha e eu não gostava dele. Só que às vezes a gente nem se relacionou com a pessoa. A gente esquece que o problema não está naquela pessoa, mas o problema está em quem? Em nós. Que nós muitas das vezes queremos pegar a nossa caixinha e colocar lá naquela pessoa e querer que ela seja igualzinha a nós. Então, Tiago está dizendo: meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Apesar de pessoas serem distintas, diferentes, apesar de nós sabermos que ninguém é igual ao outro, mas nós não podemos fazer isso. Por que nós não podemos fazer isso? Capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: porque quando nós fazemos diferença de pessoas, nós não estamos cumprindo uma lei do reino. Qual é a lei do reino? Amar ao seu próximo como a quem? A nós mesmos. No capítulo 2, Tiago, ele vai falar sobre como nós podemos conciliar fé e obras. Que são coisas que não tem como elas andarem uma distanciada da outra. Não tem como nós sermos salvos em Cristo e um dia ter sido rendido ao senhorio de Cristo e não praticarmos obras de obediência. Não tem como um dia sermos alcançados pelo amor de Deus e não demonstrarmos misericórdia, compaixão e também interesse pela vida do próximo. Por isso Tiago vai dizer: olha, toda fé sem obra, ela é o quê? Morta. Mas isso não quer dizer que obras que nos levam à salvação. É muito pelo contrário. Por um dia termos sido salvos por Cristo, agora nós apresentamos o quê? As nossas obras. No capítulo 3, Tiago ele vai falar sobre algo que todos nós precisamos de ter muito cuidado. Ele fala sobre a questão da língua. Aquilo que nós falamos, que muitas das vezes ferem pessoas e nós somos feridos também por pessoas por não saberem adequar muito bem a sua fala, por não terem
cuidado de como deve ser apresentado alguma coisa para o outro. Tiago vai dizer que a língua é capaz de colocar fogo em toda uma floresta. Tiago ele faz uma comparação. Se pessoas conseguem domar um animal, um cavalo, por exemplo, botando rédea, né, na sua boca, e também consegue dominar um navio pelo um leme muito pequenininho, por que nós não conseguimos domar a nossa fala? Por que nós não conseguimos refrear aquilo que às vezes tanto queremos falar, como ele diz no versículo 9 do capítulo 3, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela também fazemos o quê? Amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode o quê? Ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Qual seria a resposta? Não. E ele continua, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma figueira figos? De maneira nenhuma. E ele diz, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então Tiago diz, olha, cuidado com o que você fala. Talvez na nossa época também cuidado com o que você posta nas redes sociais. Cuidado com o que você compartilha. Não só a fala, mas também com o que você escreve, porque de uma única fonte não pode jorrar dois tipos de água, amarga e doce. De uma única fonte não pode ser produzido também coisas que abençoam, como coisas também que o quê? Amaldiçoam. Então Tiago nos orienta sobre isso. Tiago também nos fala sobre a questão da sabedoria, de como nós devemos lidar com isso e qual deve ser a sabedoria que deve conduzir a nossa vida. Ele apresenta dois tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria o quê? Divina. Ele diz que a sabedoria humana ela é conduzida a partir de duas coisas. Quem lembra? Inveja amarga e ambição o quê? Egoísta. Mas a sabedoria que vem de Deus, Tiago vai dizer, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é imparcial e ela produz o quê? Bons frutos. A sabedoria que vem de Deus não divide, mas aproxima pessoas daqueles que querem se aproximar de outros. Mas semana retrasada, nós começamos também a falar sobre o capítulo 4, onde Tiago diz sobre um assunto muito pertinente a todos nós. Tiago ele começa esse capítulo fazendo uma pergunta a todos. E a pergunta é, de onde surgem ou de onde vêm as guerras e contendas que há entre quem? Entre nós, entre vocês. E ele responde, isso não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Tiago está afirmando que toda dificuldade que nós temos com o outro, o problema não é o outro. O problema não são os fatores externos, mas o problema é o que está dentro de nós. É aquele belo dia que você acorda e olha no espelho e você não aguenta nem o seu rosto, a sua imagem refletida no espelho. É aquele dia que quando você acorda e você não quer nem ouvir alguém dizer assim, olha, você está bonito, você está bonita, porque isso é horrível para você. Tiago vai dizer, da onde surge isso? Da onde se manifestam essas coisas que muitas das vezes traz em nós problemas com aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Tiago vai dizer, isso surge das paixões e dos prazeres que estão dentro de cada um de nós. Isso faz com que nós venhamos cobiçar coisas dos outros, isso faz também com que nós venhamos invejar coisas dos outros, e nós falamos que inveja é aquela incapacidade que cada um de nós temos de não sabermos administrar
aquilo que nós admiramos no outro. Quando nós não conseguimos administrar muito bem aquilo que nós admiramos na outra pessoa, isso se torna inveja. E Tiago vai dizer, de onde surge isso? De nenhum outro lugar, a não ser de coisas que estão dentro de nós. O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, o que contamina o homem não é o que sai, mas é o que está dentro dele. São coisas que estão armazenadas ali, e por vezes nós permitimos que essas paixões, esses desejos, eles venham criar problema com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas também Tiago diz algo interessante, que se as paixões e desejos são os motivos de nós criarmos guerras com os outros, de invejarmos, cobiçarmos, de pedir coisas a Deus mal e Ele não nos responder, Tiago vai dizer que também essas coisas são capazes de quê? De criar inimizade com Deus, não só com o próximo, ao ponto de Tiago chamar aquele que ama o mundo, de chamar essas pessoas de adúlteras, que trocam a amizade de Deus com a amizade do mundo, e fazem isso de que maneira? Por vontade própria. Tiago vai dizer, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ele diz, olha, quando isso acontece, quando alguém começa a ser inimigo de Deus, ele faz isso por vontade própria. Ele não está sendo levado por alguma coisa que está ao seu lado, ou situações que estão acontecendo, mas ele voluntariamente, ele decide, não quero ser mais amigo de Deus, mais amigo desse mundo. E nós falamos que a amizade com o mundo não é a relação com pessoas, mas é a relação com o sistema desse mundo, a maneira de pensar, a maneira de ser conduzido por esse mundo. Então foi o que nós vimos semana passada. E hoje nós vamos terminar, pelo menos esse trecho do capítulo 4, olhando os versículos 11 e 12, que parece que não tem muito a ver com o que Tiago está falando do versículo 1 ao versículo 10, mas tem muito a ver. Nós vamos ver isso nessa noite. Então, versículos 11 e 12 do capítulo 4, Tiago diz assim, irmãos, pode colocar a projeção? Obrigado. Está aí. Maldade no falar. Então diz assim o versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra quem? Contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra o quê? A lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como quem? Como juiz. Há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode fazer o quê? Salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós te pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor nos dê clareza, entendimento, compreensão da Tua palavra, para que duas porções de todo o texto, ó Deus, seja muito bem entendido por nós, para que sejamos instruídos, orientados, ó Deus, para que possamos ser, ó Deus amado, modificados na nossa maneira de viver, de agir e decidir. Submetemos, ó Deus, a nossa mente nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, nos convença, Senhor, de toda a verdade, ó Deus. Que nada, ó Deus, fique distanciado do Senhor, ó Deus. Que o entendimento, ó Deus, chegue a cada um de nós sem distinção. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O interessante é que o começo do capítulo 4, parece que Tiago ele está um tanto quanto inflamado para falar com esses que estão ouvindo essa carta, lendo essa carta. No versículo 1 ele começa
quase como o pé lá no fundo, perguntando, olha, de onde vêm essas guerras que acontecem com vocês? De onde vêm esses problemas em que um tem dificuldade com o outro? Ele diz, olha, isso não acontece devido às paixões que guerreiam dentro de nós. No versículo 4, ele vai chamar a membresia que está lendo de adúlteros, dizendo, olha, quando nós trocamos a amizade com Deus pela amizade com o mundo, nós nos tornamos adúlteros em relação a Deus, infiéis com Deus. Parece que Tiago está um pouco inflamado na sua fala, parece que alguma coisa está acontecendo com o seu coração, mas quando ele chega no versículo 11, ele entende que apesar dessa comunidade de fé ser pessoas que estão tendo dificuldade umas com as outras, apesar de serem pessoas que estão tendo inimizade com Deus por abrir mão da amizade com Deus para ter amizade com o mundo, Tiago também entende que essas pessoas são pessoas que foram alcançadas por Deus. São pessoas que um dia a graça e a misericórdia de Deus chegou até eles e converteram eles do judaísmo para o cristianismo. E agora Tiago, ele muda o tom da fala. Ele olha para eles e chamam essas pessoas de quê no versículo 11? Quem pode me ajudar? Chama essas pessoas de irmãos. Ele entende que essas coisas acontecem, que ninguém está livre do que está acontecendo naquilo que Tiago está orientando essa igreja. Mas isso não quer dizer que por essas coisas acontecerem conosco, nós devemos chamar essas coisas de coisas normais. Nós não podemos, apesar de saber que por vezes nós não sabemos lidar muito com a nossa fala, com a nossa língua, que às vezes nos falta um pouco de sabedoria, que por vezes nós não entendemos que todo tipo de provação que chega em nós é motivo de sermos aperfeiçoados em Deus. Apesar de às vezes nós não entendermos isso, nós não podemos dizer, bem, isso é normal, então vou tocar minha vida assim. Tiago, ele sabe que isso acontece com pessoas também redimidas em Deus, que isso é fruto também de um coração alcançado pelo pecado e que todas as vezes nós temos que ser colocados no lugar, assim como uma dona de casa, que quando ela chega no final do dia, ela olha para a sua casa e diz, está tudo no lugar, mas no outro dia ela vai ter que fazer tudo novamente. Tiago entende muito bem isso, que o nosso coração ele é tendencioso para aquilo que não agrada a Deus. É por isso que nós criamos inimizade com Deus. É por isso que, apesar de sabermos que algumas coisas não são tão interessantes para a nossa caminhada como cristãos, mas por vezes nós trilhamos por esses caminhos. Por isso que Tiago está dizendo, olha, nós temos que ter um coração humilde de reconhecermos isso, de não sermos orgulhosos, de nos submetermos a Deus, de resistirmos ao diabo, de purificarmos o nosso coração, de lavarmos as nossas mãos, de olhar para tudo isso e fazer com que essas coisas causem em nós tristeza, humilhação e nos aproximarmos de Deus, porque na medida que nós nos aproximamos de Deus, Deus o quê? Se aproxima de cada um de nós. É por isso que Tiago começa no capítulo 4, dizendo que todas essas guerras e contendas que existem em nós, é fruto das nossas paixões e dos nossos desejos, daquilo que nós não queremos abrir mão, daquilo que nós falamos assim, bem, isso aqui é a minha verdade e eu não abro mão disso. Isso aqui é o que eu penso e acabou. Muitas das vezes são essas coisas que causam problema dentro da família, problema no lugar onde nós trabalhamos, problema no ambiente onde nós vivemos. É porque nós não queremos abrir mão de algumas convicções que nós temos, que nem sempre são verdadeiras.
Por isso, Tiago começa o versículo 1 dizendo, olha, de onde vêm essas guerras e contendas que há entre vocês? Talvez nós façamos igual a Adão. Não, a culpa é da minha esposa, a culpa é da Eva que o Senhor me deu, por isso que eu pequei. Tiago vai dizer, não é isso não. O problema está aí, dentro de você. O problema está aqui, dentro de mim. É por isso que nós temos dificuldade com os outros. É por isso que às vezes nós não conseguimos nos reconciliar com pessoas. O problema é interno. E Jesus diria, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que está dentro dele, é o que vai para fora. E isso causa problema com pessoas. Mas o interessante é que Tiago, como é uma carta muito prática, ele consegue fazer uma leitura muito mais ampliada. Se ele sabe que aquilo que está dentro de nós causa problemas com pessoas que estão ao nosso lado, ele também entende que essas paixões e desejos também vão causar diretamente problema com quem? Com Deus. De eu não abrir mão de coisas que eu sei que eu devo abrir mão para viver uma vida com Deus. De eu saber que se eu abraçar a Deus aqui, talvez eu tenha que perder alguma coisa aqui do outro lado. Então Tiago diz, muitas das vezes a nossa mente se torna como uma mente de alguém que é infiel, que sabe que deve ser devoto a uma pessoa, amar aquela pessoa até as últimas consequências, mas por vezes flerta, com uma outra pessoa. Isso causa inimizade com Deus, causa inimizade entre pessoas. Isso faz com que pessoas também vivam também desestruturadas. E sabe o que é muito interessante nessa carta de Paulo, principalmente de Tiago, principalmente no capítulo 4? É que quando eu crio uma inimizade com alguém ou com Deus, qual é a tendência que é gerada no meu coração em relação a essa pessoa e às vezes em relação a Deus? É falar bem? Ou é falar mal? Você já viu quando alguém está brigado com alguém, quando alguém não consegue viver em uma intensidade pacífica, a tendência dessa pessoa é fazer o quê? Falar mal da outra, não é assim? Quando alguém chega até você e começa a meter o malho no outro, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Fulano está o quê? Brigado com essa pessoa. Fulano não está muito bem com essa pessoa. Por isso que ela está falando mal, porque ela nunca fez isso. Então Tiago está mostrando que essas guerras e paixões, além de nos dividir, nos separar de Deus, também tem a capacidade de nos levar a falar mal de pessoas que nós estamos divididos e às vezes também falar mal de quem? De Deus. Você já pegou conversando com alguém e a pessoa fala assim, sei lá, mas acho que Deus não gosta de mim não. Já fez tantas coisas para fulano, ciclano, mas para mim nunca fez. É isso que Tiago está dizendo. É o coração dividido, é a inimizade com Deus. Por isso, ele reconhecendo isso no coração desses leitores da sua carta, ele começa o versículo 11 reconhecendo que apesar dessas pessoas, elas estarem em inimizade umas com as outras, em inimizade com Deus, que muitas das vezes não sendo sábia no falar, nem muitas das vezes tendo atitudes que demonstram a sua fé através de obras, Tiago está olhando para esses que estão falando mal um dos outros, ou até mesmo falando mal de Deus. Ele diz assim no versículo 1, irmãos, não falem o quê? Mal uns dos outros. Por quê? Porque quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e também faz o quê com a lei? A julga.
A pergunta é: que lei é essa que quando eu estou falando mal do meu irmão, quando eu estou julgando o meu irmão, eu estou falando mal dessa lei que Tiago está dizendo aqui? Que ele está dizendo: olha, meus irmãos, não façam isso, não tenham esse procedimento, por mais que o seu coração e as paixões, os prazeres, os desejos do seu coração te leve a fazer isso, não faça isso de maneira nenhuma. E a pergunta é: Tiago, por que eu não posso fazer isso de maneira nenhuma? Ele vai dizer: porque quem faz isso, quem fala alguma coisa contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e também julga essa lei. A pergunta é: Tiago, que lei é essa? Para esses que estavam lendo essa carta, ouvindo essa carta, essa lei não era estranha. Tiago já tinha tratado dessa lei. Eu não sei se você lembra, no capítulo 2, no versículo 8, ele fala: que lei é essa? Que quando nós tratamos mal o nosso irmão, quando nós lançamos algum tipo de juízo sobre ele, condenação ou uma fala pesada, Tiago está dizendo: olha, você está sendo contra a lei, você está julgando a lei. A pergunta é: que lei é essa? Capítulo 2, versículo 8. Diz assim: se vocês de fato obedecerem o quê? A lei do reino encontrada na Escritura, que diz... O que lei do reino é essa que é encontrada na Escritura que diz? Diz o quê? Ame o seu próximo como a quem? A si mesmo. Tiago está dizendo: olha, quando nós falamos mal do nosso irmão, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo contrário a essa lei, nós estamos julgando essa lei. E o que diz essa lei? Que nós devemos amar ao próximo como a quem? Como a nós mesmos. E quando eu julgo alguém, quando eu falo mal dessa pessoa, quando eu levanto um falso testemunho dessa pessoa, eu estou sendo o quê? Contrário à lei do Senhor, que me diz o quê? Que eu devo amar o meu próximo como a quem? Como a mim mesmo. Mas também existe um outro entendimento disso que Tiago está dizendo, que nós não devemos falar mal uns dos outros. E esse entendimento vem a partir de Jesus interpretando um dos mandamentos. Mateus capítulo 5, se você puder ir junto comigo. Mateus capítulo 5. Eu quero que você entenda muito bem. Tiago, na sua carta, ele está dizendo: olha, nós não devemos falar mal um dos outros. E a pergunta para Tiago é: Tiago, por que eu não devo falar mal uns dos outros? Às vezes os meus prazeres, as minhas paixões, isso causa problema com um, causa problema com o outro, causa problema com Deus. E às vezes isso me dá vontade de falar mal daquele que eu estou brigado com ele. Tiago vai dizer: você não deve fazer isso de maneira nenhuma. E na carta de Tiago ele vai dizer: você não deve fazer isso de maneira nenhuma, porque quando você faz isso, você está sendo contra a lei e julgando essa lei. E a pergunta é: que lei é essa? Tiago já tinha apresentado essa lei no capítulo 2, versículo 8, que é a lei o quê? De amar o nosso próximo como a quem? Como a nós mesmos. Mas só que Jesus, ele também fala sobre isso no capítulo 5 de Mateus, versículo 21, e ele dá mais uma interpretação sobre o não falar mal de alguém. Olha o que diz o capítulo 5, versículo 21. Todos chegaram aí? Chegaram? Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus, o quê? Antepassados. O que tinha sido dito aos antepassados? Esse é o 6º mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20. O que tinha sido dito? Não o quê? Matarás. Bem, qual era a interpretação no Velho Testamento? Ninguém poderia tirar a vida do outro de uma forma o quê?
violenta. De repente alguém ia, esfaqueava, ou pulava em cima do outro, né, com murros, tirava a vida daquela pessoa. Jesus está dizendo: vocês lembram o que diz o 6º mandamento, dado por Deus, né? E Moisés fala a todos nós, que diz que nós não devemos o quê? Matar ninguém, tirar a vida, nem interromper a existência daquela pessoa. Depois que Jesus lembra, né, a cada um daqueles que está ouvindo, principalmente esses aqui são os seus discípulos, ele diz assim: não matarás, e quem matar está sujeito ao quê? Julgamento. Então, essa era a lei no Velho Testamento. Alguém tirou a vida do outro, matou, ele diretamente está o quê? Colocado a ser julgado por aquilo que ele fez. Só que Jesus, ele amplia esse entendimento. Olha o que ele diz, versículo 22, mas, porém, eu lhes digo que qualquer que se irar contra quem? Contra o seu irmão, estará sujeito ao quê? A julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão o quê? Raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser o quê? Louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha que coisa interessante. Jesus está dando uma outra interpretação. Ele está dizendo que aquele que se levanta para falar mal de alguém, também pode receber o mesmo julgamento do que aquele no Velho Testamento, quando tirava a vida de quem? Do outro. E ele ainda diz mais, que o ato de tirar a vida de alguém, não se tira a vida de alguém simplesmente com uma arma de fogo, mas também pessoas podem tirar a vida do outro através do quê? Da fala. Você já ouviu alguém falar assim? Olha, fulano falou uma coisa para mim, porque aquilo dali fez com que ele morresse para mim. A partir daquilo que ele falou, ele não existe mais. Para mim, ele é uma pessoa morta. Se para Tiago, quando nós nos levantamos para falar mal de alguém, por causa das nossas paixões e desejos, por causa dos problemas que nós criamos uns com os outros e principalmente com Deus, se para Tiago isso é julgar a lei, ser contra a lei, qual a lei? A lei que faz com que cada um de nós devemos amar uns aos outros. Para Jesus, aquele que se levanta contra alguém, para falar mal dessa pessoa, para levantar um tipo de calúnia ou fofoca, para Jesus, isso é como se tivesse o quê? Tirando a vida dessa pessoa. E quem faz isso é digno do mesmo julgamento daqueles que recebiam quando tirava a vida daquelas pessoas lá no Velho Testamento. Então esse é o grande problema, de falar mal de alguém. Em algum momento, voltando lá a Tiago, se você puder ir junto comigo, em algum momento, quando nós falamos mal de uma pessoa, nós estamos sendo contra a lei de Deus, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a quem? Como a nós mesmos. Mas também no entendimento de Jesus, nós podemos matar alguém pela nossa fala, por aquilo que nós pronunciamos, por aquilo que nós levantamos contra a pessoa, por aquilo que nós falamos daquela pessoa, fofoca. Por isso a maldade no falar é um problema muito sério, não só na igreja, mas no meio onde nós vivemos. Não só a maldade no falar, mas também naquilo que nós escrevemos, porque hoje nós vivemos uma sociedade virtual.
Talvez você não fale tanto, mas você escreva bastante. E dependendo daquilo que você escreve, ou você está sendo contrário à lei do Senhor, que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, ou então nós estamos escrevendo coisas que estamos matando uma outra pessoa sem usar nenhum tipo de arma. Por isso, Tiago, entendendo que guerras e paixões criam inimizade entre pessoas, criam inimizade com Deus, e a tendência de quem está brigado com o outro não é falar bem. É muito raro. Quando você conhece alguém que está brigado com outra pessoa, e essa pessoa diz assim, olha, sabe fulano, eu estou brigado com ele, mas olha, é uma excelente pessoa. Dificilmente você vai ouvir isso. A primeira coisa que você vai ouvir quando você pergunta assim, vem cá, você está brigado com fulano? Mas eu quero te dizer uma coisa, olha, ele não presta. Serve para nada. Aquilo dali é só uma carinha bonitinha, mas olha... Tiago está dizendo, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Está sendo contrário à lei do Senhor, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A pergunta é, quem é o próximo? Aquele que é bonzinho? Não. Todos aqueles que realmente estão próximos de nós. Qual é o segundo motivo que nós não devemos fazer isso? Porque Jesus diz o seguinte, que quando nós usamos a nossa fala para condenar alguém, julgar alguém, trazer um falso testemunho, fofocar sobre a vida dessa pessoa, nós estamos cometendo um erro contra o 6º mandamento, como se fosse a mesma coisa no Velho Testamento, de tirar a vida daquela pessoa, não com uma arma, mas simplesmente com o quê? Com uma fala. Quantas pessoas já não morreram por causa de alguma coisa que foi dita? Quantos relacionamentos hoje já não existem por causa de uma briga que houve e o desejo que está no coração entre aqueles que estão brigados é falar mal do outro, é acusar o outro, é apontar os erros, os defeitos, é descaracterizar a integridade daquela pessoa. Por que isso acontece? Tiago vai dizer, isso acontece a partir das guerras e contendas que existem dentro de nós, as insatisfações que nós temos uns com os outros. Por isso nós temos que ter o cuidado naquilo que vamos falar. Tiago já tinha falado, olha, refreie a sua língua, domine o que você vai falar, tenha cuidado com o que você vai dizer, mesmo quando você estiver brigado. Versículo 26 do capítulo 1, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Tiago sabia que mesmo entre pessoas alcançadas por Deus, existem dificuldades, existem problemas, existem rupturas, às vezes ficam tempos sem se falar, mas de maneira nenhuma, irmãos, nós podemos usar a nossa língua para falar mal de irmãos, de maneira nenhuma, porque quando nós fazemos isso, nós estamos julgando a lei do Senhor, estamos sendo contra a lei do Senhor. Na interpretação de Tiago estamos deixando de amar aquele que é próximo de cada um de nós, apesar dos seus defeitos. Lembra o que Tiago diz na sua carta? Que nós não devemos fazer diferença entre irmãos. Pode ser a pessoa difícil, pode ser uma pessoa muito irregular, mas não nos compete fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Nós não somos perfeitos. Diga para a pessoa que está do seu lado com todo carinho, você não é perfeito.
Olhe para o seu pastor e diga também: pastor, o senhor também não é. Por isso Tiago está dizendo: irmãos, quem fala, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, o julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está o quê? Se colocando como juiz. Quando nós falamos mal do nosso irmão, nós não estamos cumprindo a lei que diz que nós devemos amar até aquele que nós sabemos que não vale nada. Essa é a verdade. Que nós devemos amar até aquele que realmente deveria ser exposto em praça pública e com um cartaz grandão na cabeça. Mas Tiago diz: não devemos fazer isso. Não é direito nosso, não é competência nossa. Apesar de estarmos brigados, apesar do nosso coração estar desejoso para isso, apesar de ter prazeres dentro de nós, talvez motivados por inveja e talvez ambição egoísta, cobiça, não devemos fazer isso de maneira nenhuma, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque isso não é competência minha e sua. Quando fazemos isso, não estamos cumprindo a lei do Senhor, que é amar ao próximo como a nós mesmos, mesmo quando esse próximo não presta. E nós somos tendenciosos a isso, irmãos. Sabe qual é a maneira que o crente encontra para fazer isso? É aquela suposta compaixão do outro. É quando você quer falar mal do outro e você chega em uma pessoa com aquele papinho assim: meu irmão, eu quero te contar uma coisa sobre o fulano, mas é para você orar por ele, tá? Não é assim? Aí, senta o malho no camarada e no final ninguém ora. Tiago vai dizer: irmãos, não façam isso. Não compete a nós. Quando fazemos isso, nós estamos sendo contra a lei do Senhor. Que lei? Que diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, independente de quem seja essa pessoa. Segundo, por que nós não devemos fazer isso? É o que Jesus diz. Porque quando nós fazemos isso, pronunciamos alguma coisa contra alguém, é a mesma coisa como nós estivéssemos matando aquela pessoa. E uma vez fazendo isso, nós somos dignos do julgamento de Deus. Por isso não devemos fazer isso. Versículo 12. Então a pergunta que nós fazemos a Tiago é: e aí, Tiago, como é que é isso então? Fica por isso mesmo? Temos que ficar quieto e acabou? Tiago, quem é que pode fazer isso? Tiago vai responder: sabe por que nós não podemos fazer isso? Versículo 12, Tiago vai dizer: porque há apenas um quê? Legislador e juiz. Os irmãos sabem o que é um legislador? Todos sabem? É aquele que o quê? Estabelece as leis. E o interessante é que na normalidade, né, numa condição de convivência humana, existe aquele que cria a lei e existe aquele que o quê? Julga a lei. Num contexto humano, nós iríamos dizer assim: bem, então para uma lei existir, tem que existir o quê? Um legislador. E para essa lei ser julgada, tem que existir o quê? Um juiz. Só que no nosso contexto, aquele que cria a lei deve pensar às vezes diferente daquele que o quê? Julga a lei. Às vezes alguém pode criar uma lei com uma intenção X e aquele que vai julgar a lei ter uma interpretação diferente daquele que fez a lei. Os irmãos que são formados em direito devem entender isso muito bem.
talvez até explicar melhor do que eu. Mas o que Tiago está dizendo é que aquele que cria a lei é o mesmo que o quê? Julga a lei. E se é ele que cria a lei e julga, é ele o único que pode o quê? Julgar a conduta de outros. Não compete a nós. Porque muitas das vezes nessa relação nós vamos ser só juiz, mas nós não somos o legislador. Nós vamos olhar para a pessoa e dizer assim, não, mas eu estou julgando ela porque ela fez isso, 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 e eu não faria isso. Tudo bem, talvez você não fizesse o que ela fez, mas talvez também ela não faça o que você o quê? Faz. Por isso, Tiago está dizendo, meus irmãos, não fale mal uns dos outros. Primeiro, por quê? Porque aquele que fala mal do outro, ele julga a lei do Senhor e não cumpre a lei do Senhor. E qual é essa lei? A lei áurea, a lei que estabelece todas as outras leis ou resume todas as leis do Senhor, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Bem, qual é esse próximo que eu devo amar? Qualquer um. Sendo ele bom ou não, eu devo amá-lo. Porque eu não posso falar mal dessa pessoa, Jesus nos diria. Porque quando nós pronunciamos alguma coisa contra alguém, é a mesma coisa que eu estivesse o quê? Tirando a vida dessa pessoa. E aquele que faz isso é digno do julgamento de Deus como aquele que tira a vida do outro. Mas e aí, Tiago, como é que fica isso? Fica impune? A pessoa pinta e borda e fica por isso mesmo? Tiago vai dizer não. Fique tranquilo. Existe alguém que consegue fazer isso claramente e de uma forma justa. Porque esse que faz isso, ele é tanto legislador como também o quê? Juiz. Ele não julga algo que ele não criou. Ele julga algo que ele o quê? Criou. Então, versículo 12, Tiago vai dizer, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode o quê? Tanto salvar, como também o quê? Destruir. Interessante. Tiago está dizendo, olha, aquele que julga, é aquele que julga tanto para a condenação, como também julga para o quê? A absolvição. Aquele que cria a lei, é tanto aquele que cria a lei para o quê? Para que a pessoa seja salva, como também para que a pessoa seja o quê? Condenada. Então, por que nós queremos assumir o papel desse que é justo? Por que nós queremos assumir o papel desse que consegue julgar com justiça e equidade? Lembrando, irmãos, que a nossa justiça pode se tornar muito mais injusta do que a justiça daquilo que nós achamos que é justo. Deixa eu trocar em miúdos. Quando alguém pisa no seu dedão, você nunca pensa em retribuir na mesma medida, né? Ah, vou pisar no dedão dele para ele sentir a dor. Você fala, não, vou pisar no pé para ele ver como é que dói. Não é assim? É por isso que nós não podemos falar mal de ninguém. É por isso que Jesus vai dizer também lá em Mateus, olha, meu irmão, antes de você se preocupar de tirar o quê? O cisco do olho do seu irmão, se preocupe em tirar o quê? A trave que está no seu olho. Nós somos tendenciosos a enxergar nos outros a coisa pequenininha, não é? Mas a gente esquece das coisas grandes que estão em nós. Por isso Tiago está dizendo, meus irmãos, não fale mal uns dos outros. Não levante falso, não aponte, não acuse. Não defame essa pessoa. Primeiro, por quê?
que toda vez que nós fazemos isso, nós somos contrários à lei de Deus, que diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas só isso, Tiago? Não. O Senhor Jesus também nos ensinou que toda vez que nós falamos raca, chamamos de tolo, usamos a nossa fala para condenar alguém, nós estamos cometendo o mesmo sacrilégio contra o mandamento como aqueles que cometiam lá no Velho Testamento. É a mesma coisa que matar alguém sem usar nenhum tipo de arma. E quando fazemos isso, nós somos dignos do julgamento de Deus. Somos dignos do julgamento de Deus. Ah, Tiago, então por que eu não devo fazer isso? Tiago iria nos dizer, porque existe alguém que é perfeito, que pode fazer isso no nosso lugar. Que esse é tanto legislador, como também juiz. É aquele que cria as leis, mas também julga as mesmas leis que ele criou. É esse que pode, através da sua palavra, tanto absolver aquele que nós estamos condenando, como também condenar aqueles que nós estamos o quê? Absolvendo. E no final, Tiago faz uma pergunta. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Essa pergunta cabe muito bem a nós também, nessa noite. Quem somos nós para decretar um veredito sobre a vida do outro irmão? Quem somos nós para nos levantarmos e apontar as falhas do irmão? Quem somos nós para enxergar a pequena coisa que existe na vida do irmão e esquecendo da trave que tem nos nossos olhos? Quem somos nós para fazer isso? Ou talvez Tiago pudesse nos perguntar de uma forma diferente: quem lhe deu o direito de fazer isso? Quem lhe concedeu o direito de ser legislador e juiz sobre a vida do próximo? A nossa resposta seria: ninguém. Mas eu queria só estender um pouquinho essa fala nessa noite, de nós pensarmos o outro lado. Eu não quero que você saia daqui nessa noite dizendo assim, mas e agora? Eu tenho que olhar o erro e ficar calado? Eu tenho que olhar a dificuldade, o pecado e dizer, está tudo bem, porque eu não sou legislador nem tampouco juiz? E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu trato essa coisa? A Bíblia nos orienta que o único meio que nós podemos trazer juízo ou julgamento sobre a vida de uma outra pessoa é através dos seus frutos. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que pelos frutos nós conhecemos o quê? A árvore. Como é que nós podemos olhar para alguém, julgar a capacidade ética daquela pessoa moral? Através dos frutos que ela está dando, doando. Quer ver um exemplo? Paulo, quando escreve para Corinto, na sua primeira carta, ele escreve com um coração muito pesado. Lá no capítulo 5, ele está apontando um problema que estava acontecendo na igreja, e eu não sei se os irmãos sabem ou lembram, que havia uma atitude de imoralidade. Um jovem estava tendo relações com a sua madrasta dentro da igreja. E Paulo está dizendo, olha, essa pessoa tem que ser excluída do meio dos irmãos. O que Paulo estava fazendo? Trazendo juízo
trazendo o quê? Julgamento sobre aquela pessoa, mas ele está julgando aquela pessoa através do quê? Das Escrituras. E nós sabemos que no meio do povo de Deus não deve haver o quê? Imoralidade. Paulo não estava se levantando e fazendo um juízo por ele mesmo, por causa das suas paixões, dos seus prazeres e da sua indisposição com aquele membro, de maneira nenhuma. Então, quando é que nós podemos olhar, julgar e chegar a algumas conclusões, mas não ampliá-la para os outros? Quando os frutos dessa pessoa não são condizentes com o que a palavra diz. Com o que a palavra diz. Quando nós olhamos a atitude daquela pessoa e vemos que não é uma atitude de um cristão, ao ponto da palavra de Deus dizer que nós não devemos nem nos relacionar com essa pessoa. Então é só isso que a Bíblia nos dá o direito de olhar para alguém e julgar essa pessoa a partir do que a Bíblia diz em relação aos frutos, uma vez essa pessoa sendo uma árvore diante de Deus. Mas fora isso, o que Tiago vai nos dizer é: não fale mal de outras pessoas. Primeiro, porque quando nós fazemos isso, nós somos contra a lei do Senhor e julgamos essa lei. Segundo, porque quando nós falamos mal de alguém por causa de prazeres e paixões, por causa de uma instabilidade com essa pessoa, quando nós fazemos isso, nós estamos matando essa pessoa, como no Velho Testamento, quando alguém tirava a vida do outro. E por que nós não devemos fazer isso? Porque existe alguém que é justo para fazer isso, que ele é tanto legislador como também juiz, que tanto a sua lei e a lei julgada, ela vai servir para absolver como também para condenar essa pessoa. E nós não podemos fazer isso porque quando o nosso coração está pesado, a nossa fala é sempre para o quê? Julgamento. E no final, Tiago nos faz uma pergunta nessa noite: quem somos nós para continuarmos a fazer isso que temos feito? Quem somos nós para permitir que o coração pesado, talvez cobiçando, invejando, condene a outra pessoa? Quem somos nós? Que Deus possa nos instruir nessa noite, irmãos. Que Deus possa fazer com que nós venhamos rever a nossa mente, aquilo que falamos, aquilo que postamos e escrevemos, para que nós não venhamos tomar o lugar de Deus e nem tampouco ser contra a lei de Deus e nem tampouco receber julgamento de Deus por estarmos matando pessoas pela nossa fala.